testar um cenário novo aqui no Golim Sports? Eu gostei muito desse, cara. Eu tenho mais liberdade do que nunca na minha vida. Vocês podem ver esse cenário que eu tive tanto trabalho de fazer aqui com a almofada Golim Sports 28-3, do meu jogo favorito de todos os tempos. É o seguinte, chegamos ao fim da semana 6, mais uma semana sensacional com vários jogos legais, e depois dessa vinheta maravilhosa, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos jogos e uma prévia da semana 7. Já estamos na semana 7, cara. Roda essa vinheta maravilhosa e eu já volto. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Ah, Golim, você torce pros Patriots com camisa dos Jets? Você é um poser. Eu não uso camisas de times, eu uso camisas de jogadores. Esse daqui é um dos meus jogadores favoritos da história. Comenta aí embaixo qual que é esse cara, tá bom? É o seguinte, desde quinta-feira tivemos jogos muito interessantes e a rodada, a semana 6, começou justamente na quinta-feira com o Thursday Night Football entre Giants e Patriots, em que os Patriots ganharam de 35-14, os Patriots seguem invictos 6-0, enquanto os Giants estão 2-4. Aí a questão é a seguinte, né? Primeiro que o Tom Brady passou o Peyton Manning em jardas de passe, se tornando o segundo da história. Ele tinha passado o Brett Favre na semana passada, continua atrás do primeiro lugar, que é o Drew Brees, que vai ser bem difícil passar o Drew Brees, porque o cara é absolutamente absurdo. Os Patriots seguem invictos na era Bill Belichick contra rookies, né? Eles estão 0-12 aí contra o time dos Patriots. O Daniel Jones foi a vítima dessa vez, não foi suficiente o desempenho dele, que eu não acho que foi tão ruim, pra ganhar dos Patriots. A questão é que o Brady, ele teve que abusar de jogadas que ele normalmente não faz, como quarterback sneak, que principalmente para um quarterback de 42 anos é uma coisa complicada. Ele fez 5 quarterback sneaks, tendo feito 2 touchdowns corridos, ele mesmo. E pro Brady correr, é claro que ele não foi correndo, foi com o sneak, porque o Brady não é tão bom assim de corrida. E aí é o seguinte, né, o ataque dos Patriots continua sofrendo, cara. E isso vai ser um problema quando os Patriots pegarem um time mais forte. Mas dessa vez o ataque dos Patriots enfrentou a defesa dos Giants, que estava muito fraquinha. Então os Patriots levaram a melhor nisso daí e seguem invictos. No domingo começamos com o jogo em Londres às 10h30 da manhã, entre Panthers e Buccaneers, em que os Panthers ganharam de 37-26, ficando 4-2, enquanto os Buccaneers estão 2-4. E qual que é a questão mais interessante aí? Os Panthers estão invictos com Kyle Allen como seu quarterback titular. Eu realmente já não sei agora qual é o plano do Ron Rivera e qual que é o plano dos Panthers agora sem o Cam Newton. Eu acho que quando o Cam Newton voltar, ele não vai ser titular. O Kyle Allen, ele tá segurando as pontas. É diferente da situação do Saints, que eu vou falar daqui a pouco. Mas a questão é, os Panthers com a 4ª vitória seguida, e aí, James Winston fez um dos piores jogos da carreira dele, por quê? Sacado 7 vezes, 5 interceptações e de 2 fumbles, um deles foi perdido. E é claro que a gente tem que falar do All-Concura aqui, que é o Christian McCaffrey, provavelmente o MVP da NFL nesse momento. O cara é simplesmente fenomenal. Indo para os jogos das 2 horas da tarde, começamos com Eagles contra Vikings, e os Vikings levaram a melhor, mas de longe, 38-20, e os Vikings agora 4-2, enquanto os Eagles têm 3 vitórias e 3 derrotas. A questão é a seguinte, né? Os Vikings têm uma defesa muito forte, enquanto os Eagles, eles têm um ataque eficiente, mas quando os Vikings conseguem exercer aquela defesa maravilhosa, é difícil de ganhar. Além disso, peças do ataque dos Vikings, como principalmente seus recebedores, e aí eu quero dar o destaque pro Stefon Diggs, que fez um jogo maravilhoso com um recorde de 3 passes de touchdown, 3 touchdowns recebidos pra ele, que é o recorde da carreira dele. Ele fez o melhor jogo dele na temporada, finalmente, porque os recebedores dos Vikings estavam devendo um pouquinho, foi muito interessante. E aí o que mais, né? A defesa dos Vikings neutralizou os Eagles, cara, e aí a gente não pode culpar o Carson Wentz, por exemplo, que fez mais um bom jogo. Acho que o Carson Wentz tá sendo muito bom esse ano. Finalmente parece que ele parou de sofrer com lesões, e mesmo assim os Eagles estão sofrendo com outros quesitos do campo, seja defesa, seja até no jogo corrido, que tá complicado. Do lado dos Vikings, o jogo corrido maravilhoso, com Dalvin Cook fazendo mais um jogo maravilhoso. O cara é excelente. O Tank Bowl aí de 2 dos piores times da liga esse ano, Redskins e Miami Dolphins, foi interessante, cara. Os Redskins ganharam 17-16 dos Dolphins e assim ficaram
terminaram 1-5, primeira vitória dos Redskins na temporada, enquanto os Dolphins seguem sem ganhar 0-5, né? Já tiveram a sua semana de folga aí. Foi a primeira vitória dos Redskins na temporada e a primeira vitória do time em Miami na história da franquia. Os Redskins já tinham ido enfrentar os Dolphins 5 vezes lá em Miami e perderam as 5, então essa foi a primeira vitória. E a verdade o jogo foi 17-16, parece que é parelho, mas não foi. Os Redskins abriram 17-0 e aí os Dolphins recuperaram, fizeram um field goal, depois um touchdown, depois outro touchdown para fazer 17-16 e ao invés de chutar para tentar prorrogação, eles quiseram fazer uma conversão de 2 pontos para já virar o jogo. Não deu certo, foi uma jogada péssima e eles não conseguiram. E aí, vai muito pela estratégia de que os Dolphins já estão numa desgraça, então não ia adiantar muito empatar o jogo e ir pra prorrogação. Eles quiseram fazer uma coisa mais chocante, foi péssimo na real. E os Redskins ganharam o jogo e acabou por aí. Os Redskins estão muito bons em pressionar o quarterback, mas isso não é suficiente quando todos os outros aspectos do jogo tá ruim pros Redskins. Texans ganhou dos Chiefs, e aí, caraca, mas isso é muito grande, né? Eu já dei destaque aqui nos vídeos para alguns times. Primeiro que eu dei destaque para os Buccaneers quando ganharam dos Rams na 2 semanas. Aí eu dei o destaque para os 49ers por ter ganhado na semana passada um jogo muito interessante também. E agora eu sou obrigado a dar o destaque para os Texans por ganharem dos Chiefs, mas é importante dizer que é a segunda derrota seguida dos Chiefs, cara. O jogo foi 31-24 para os Texans e agora os dois times estão com 4 vitórias e 2 derrotas. Qual que é a questão aí? Parece que os técnicos mais eficazes assim descobriram a melhor forma de parar os Chiefs, e é óbvio, não é uma receita milagrosa. Você deixa o Patrick Mahomes fora o maior tempo possível e se aproveita da defesa péssima dos Chiefs, principalmente para jogo corrido. E foi isso que os Texans fizeram, cara. O Carlos Hyde passou de 100 jardas nesse jogo. E o que acontece? A defesa dos Chiefs é uma tristeza, então ela cedeu jarda pra caramba e mesmo pontuando 24 pontos, o que ainda é abaixo da média dos Chiefs nos últimos jogos, os Texans fizeram 31 pontos e ganharam essa daí. O Patrick Mahomes não tá ruim, mas esse é o segredo, estão deixando ele fora, e deixando ele fora as coisas dão certo. E aí eu tenho que dar um destaque aqui pro Deshaun Watson, o quarterback dos Texans, e falar que ele tá oficialmente na briga pelo MVP, cara. O cara é sensacional. E foi o segundo jogo dele sem levar um sack. Finalmente, cara. Saints e Jaguars fizeram um jogo chatinho, na verdade. Os Saints ganharam por 13-6, mas não importa, porque é isso que os Saints precisavam, mais uma vitória, e estão agora 5-1, enquanto os Jaguars 2-4. A questão é que são duas defesas fortes e os Saints continuam sem o seu principal quarterback, o Drew Brees. O Teddy Bridgewater está invicto, 4-0 quando ele foi titular nessa temporada, e tá indo muito bem, a verdade é essa. Só que diferente do caso dos Panthers, os Saints não vivem sem o Cam Newton. Então é muito legal que o Teddy Bridgewater tá conseguindo se virar, mas ele não vai ser o franchise quarterback do Saints agora, pelo menos até o Drew Brees aposentar. E isso é interessante por causa dessa diferença entre os dois times. Do lado dos Jaguars, o Gardner Minshew finalmente fez um jogo em que ele parecia um calouro. Ele não foi tão bem, ele teve uma interceptação, é claro que isso é muito graças à defesa do Saints, que é muito legal, mas a situação para os Jaguars já tá complicada na temporada, realmente a defesa parece estar se encontrando, mas tá complicado, enquanto os Saints estão sobrevivendo. O Brees deve voltar em 2 ou 3 semanas e tá tudo maravilhoso, até antes, quem sabe, vamos aguardar. Seahawks fez um jogo maravilhoso contra os Browns e ganharam por 32-28, os Seahawks agora 5-1, cara, enquanto os Browns 2-4. Vamos dividir, porque esses dois times são muito interessantes da gente analisar. Os Seahawks estão 3-0 fora de casa, essa é a primeira vez desde 1980 que os Seahawks fazem isso em uma temporada. Os Browns fizeram um jogo melhor que a semana passada, mas o Freddie Kitchens, head coach do time, segue sendo o problema, tomando decisões erradas, não sabendo controlar o emocional do time quando as coisas acontecem, e os Seahawks se aproveitaram disso, porque são um time experiente, com um técnico experiente, jogadores experientes. A defesa dos Browns, ela é melhor contra o jogo passado do que contra o corrido, mas cedeu touchdowns passados também, então não foi suficiente a defesa dos Browns nesse caso, muito pelo ataque eficiente dos Seahawks aí. Os Seahawks estavam perdendo de 20-6, é importante relembrar isso aí, mas recuperaram, e o Baker Mayfield terminou o jogo com 3 interceptações
interceptações, o que é bastante coisa. Um jogo que também foi mais interessante do que eu pensava foi Bengals e Ravens, cara. Os Bengals perderam, deu a lógica, os Ravens ganharam de 23-17 e os Bengals continuam sem ganhar nenhum único jogo, estando 0-6. Ravens estão 4 vitórias, 2 derrotas. Há 11 anos, foi em 2008 a última vez que os Bengals ficavam 0-6 em uma temporada. Isso é bem triste, mas é isso, né, cara? Os caras estão disputando a primeira pick aí do draft do ano que vem e a disputa tá boa com os Dolphins na batalha ali também. E aí o que acontece, né? Os Bengals começaram pontuando, mas isso já aconteceu em outros jogos na temporada. Eles não conseguem segurar muito e o ataque dos Ravens estava interessante. O Lamar Jackson, ele teve que correr mais do que o normal, o que fazia um tempo que ele não fazia, e passar a bola menos. Então foi aquele Lamar Jackson que a gente tá mais acostumado, né? E aí a gente precisa dar um destaque também pra defesa dos Ravens, que foi muito bem nesse jogo pra segurar os Bengals. Os jogos da faixa das 5 horas começam com esse duelo aqui, né? San Francisco 49ers contra Los Angeles Rams. A maior parte das apostas colocava os Rams ganhando, mesmo com a invencibilidade dos 49ers e mesmo com aquele jogo maravilhoso que eles fizeram na segunda-feira. Qual foi a questão aí? Os 49ers venceram 20-7 e seguem invictos. Apenas 2 times invictos, os Patriots e os 49ers, um em cada conferência. Os 49ers estão 5-0, enquanto os Rams, depois de 3 derrotas seguidas, estão 3-3. E aí é o seguinte, né? Os 49ers mostraram mais uma vez uma defesa excelente e a gente tem que dar o foco pra isso pro coordenador defensivo do time, o Robert Saleh. O cara é sensacional. O Jimmy Garoppolo, ele tem uma estatística muito interessante agora de 10 vitórias e 2 derrotas, enquanto titular. É a melhor porcentagem da história da NFL de vitórias em um quarterback nesse mesmo número de jogos aí, o que é muito bacana. Primeira sequência de 3 derrotas seguidas dos Rams desde que o Sean McVay entrou como head coach do time. O Sean McVay parece estar tomando decisões erradas, isso é bem preocupante para a torcida dos Rams. E se dá para dizer um problema dos 49ers, além do ataque que tá funcionando e a defesa excelente, é o kicker, cara. O Robbie Goode, kicker dos 49ers, errou 6 field goals na temporada e tá bem mal, cara. Ele tá empatado para um dos piores desempenhos da carreira, e isso é porque eu tenho ele no Fantasy, e todo mundo que eu tenho no Fantasy vai muito mal. Que jogão que Falcons e Cardinals fizeram essa semana, cara. Os Cardinals ganharam dos Falcons por 34-33 e agora estão com 2 vitórias, 3 derrotas e um empate. E se já não fosse preocupante, a situação dos Falcons com 1 vitória e 5 derrotas tá bem complicada. Qual que é a questão aí? Os Cardinals foram melhores no jogo, cara. Esse placar não mostra o domínio que os Cardinals tiveram no jogo. O Kyler Murray tá evoluindo cada vez mais rápido e fazendo bons jogos, essa é a verdade. E aí é o seguinte, né? As duas defesas têm problemas, mas a dos Falcons supera qualquer coisa. Era coisa de deixar jogadores completamente abertos, uma secundária quase inexistente. Os Falcons estão muito ruins e eu vou falar, em questão de expectativa, talvez seja uma das maiores decepções pra mim, cara, porque é um time que há poucos anos tava num Super Bowl maravilhoso e agora tá uma tristeza horrível, é bem pesado mesmo. E aí, o que acontece? Os Falcons conseguiram chegar perto, poderiam empatar o jogo, mas o kicker, o veterano Matt Bryant, errou aquele field goal, o que foi bem triste. É importante dar o destaque ruim, mas também o bom Austin Hooper, tight end, foi muito bem no jogo, e os Falcons estão 1-5 pela primeira vez desde 2007, o que é bem complicado, numa fase em que o Michael Vick ainda tinha acabado de sair e tudo mais. O que acontece? Os Cowboys jogaram com os Jets, né? Não é por isso que eu tô com a camisa, é só pelo jogador mesmo, mas que desempenho dos Jets, cara. Eu não sei o que me surpreendeu mais, os Jets ou os Cowboys, que estão uma decepção gigante, provavelmente a maior decepção da temporada. Os Jets ganharam de 24-22 e estão com a primeira vitória deles na temporada, 1-4, enquanto os Cowboys estão 3-3. Olha a importância de um quarterback, né? Os Jets tiveram Sam Darnold de volta, que ficou fora 3 semanas, e que jogaço que ele fez, cara. Ele foi muito bem mesmo, inclusive no jogo corrido. Apesar do placar, é mais um jogo em que os Jets dominaram e os Cowboys depois chegaram e tudo mais, mas não foi suficiente. Conseguiram fazer o touchdown, precisavam da conversão, mas não fizeram a conversão e não foi suficiente. E aí a gente pensa, o Jason Garrett é o problema, o Dak Prescott é o problema, não é o que eu acredito, a defesa é o problema. Eu acho que o problema é mais o técnico mesmo, que parece que tem problemas em usar mais o Ezekiel Elliott. Usa mais o Ezekiel Elliott, cara.
Mas tudo bem, é uma coisa decepcionante, vamos ver como é que vai aí, porque ainda estamos bem no começo. Titans perderam dos Broncos de 16-0, os Titans estão agora 2-4, enquanto os Broncos também estão 2-4. Foi aquele jogo chatíssimo de assistir, porque foram 17 punts. O interessante aí é que o Marcus Mariota parece estar perdendo seu lugar no time. Ele foi substituído pelo Ryan Tannehill, mas é verdade que o ataque dos Titans foi completamente neutralizado. Os Broncos também com dificuldades em atacar, os dois times péssimos em terceira descida, mas 2 vitórias seguidas para os Broncos, que estão com uma defesa melhorando cada vez mais. O problema é que semana que vem eles pegam os Chiefs vindo de 2 derrotas e os Chiefs não vão perder esse jogo, cara. Eles não vão perder para os Broncos nem a pau. Será? O Sunday Night Football foi bem tranquilo, nem vou me alongar muito. Os Steelers ganharam dos Chargers e abriram 24-0. O jogo acabou 24-17, mas é aquilo que a gente vê direto. O time parou de forçar muito e a defesa também relaxou um pouco e os Chargers conseguiram chegar mais perto. Mas foi um jogo péssimo dos Chargers, cara. O time difícil de se analisar, porque os Chargers, eles têm um time bom no papel, às vezes eles fazem desempenhos maravilhosos e às vezes é uma desgraça enorme, como foi o caso desse jogo, né? Os dois times 2-4 agora, os Steelers também não estão bem, mas fizeram um belo jogo, cara, mesmo jogando com o terceiro quarterback deles, os outros 2 machucaram, mas dominaram o jogo bem cedo aí e acabaram ganhando esse daí sem muita surpresa. Me preocupa a situação dos Chargers aí. Fechamos a semana então com o Monday Night Football entre Lions e Packers, cara. E o jogo dos Packers contra os Lions, apesar de ter sido muito bacana, com passes excelentes do Matthew Stafford de um lado, passes maravilhosos do Aaron Rodgers do outro, vários jogadores que merecem o destaque aí na verdade, o jogo vai ficar lembrado como um jogo que foi muito prejudicado pela arbitragem, cara. Se a gente for rigoroso com as chamadas, foram muitas e muitas chamadas erradas, mas as que mais tiveram destaque aí foram os 2 illegal hands to the face aí do Trey Flowers, né, cara, que ele nunca tinha sido chamado por essa falta na carreira dele, e as 2 vezes que ele foi, não teve, basicamente não teve, inclusive na segunda chamada dessa, ele recebeu um face mask do David Bakhtiari. Então, é muito triste isso, cara, porque foi um jogo com muita coisa legal de analisar, os dois times dando tudo ali no Lambeau Field, e os Packers saíram com a vitória 23-22, mas eu sinceramente acho que se a arbitragem não tivesse cometido esses erros, o resultado seria bem diferente. Lembrando que alguns times descansaram nessa semana 6 aí, foram Bears, Colts, Raiders e Bills. Na semana 7, os times que descansam são Steelers, Browns, Panthers e Buccaneers, e a semana começa com um Thursday Night Football entre Chiefs e Broncos, às 9h20, lembrando que todo jogo à noite é televisionado pela ESPN, então jogo de quinta à noite, jogo de domingo à noite, jogo de segunda à noite, e aí tem os jogos da parte da tarde, né? O jogo das 2 que vai ser transmitido é Texans e Colts, que é um jogo bem interessante, e o jogo das 5 que vai ser transmitido é Ravens e Steelers. O Sunday Night Football é Eagles e Cowboys às 9h20, duelo de divisão, uma rivalidade antiga, super da hora, e termina com o Monday Night Football entre Patriots e Jets, duelo de divisão entre os Jets que vêm de uma vitória e os Patriots que estão invictos aí. Acho que não tem muito segredo, os Patriots devem ganhar essa daí. Outros jogos legais do domingo, as 2 tem um jogo legal que é Vikings e Lions, duelo de divisão, e os Saints pegam os Bears às 5h25, 2 defesas fortes. Podemos esperar aí um jogo de poucos pontos, vamos ver, tá bom? É isso por essa semana 6 e prévia da semana 7. Não saia desse vídeo sem dar um gostei e se inscrever no canal se você não é inscrito. Me digam se vocês gostaram desse cenário novo, que eu tenho mais liberdade aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, fui!